ou Agostinho de Hipona, um dos mais importantes filósofos da história da humanidade, considerado um dos 3 mais importantes santos doutores da Igreja Católica, um homem de pensamento absolutamente fundamental para o eixo da filosofia moderna e para a filosofia tradicional. Santo Agostinho é uma ponte entre a filosofia grega e o mundo cristão. Mas o que nós sabemos sobre Santo Agostinho? Quem foi Santo Agostinho? O que ele disse? O que de fato ocorreu? O que aconteceu com a sua vida? Santo Agostinho é famoso pela obra Cidade de Deus, mas também é muito famoso pela sua obra Confissões. Santo Agostinho foi, acima de tudo, um grande pecador. Ele se envolveu com problemas em boa parte da sua vida e se arrependeu das situações em que se envolveu em momentos em que ele, de fato, encontrou o seu caminho e a sua iluminação. Ele abdicou de toda a sua vida mundana e foi seguir uma vida eclesiástica até se tornar bispo de Hipona, no norte da África. Santo Agostinho nasceu em Hipona, no norte da África, e teve passagens como advogado e como político em cidades como Cartago, Milão e Roma. Ele foi muito famoso, retor e um advogado muito famoso nesses meios políticos. E em sua passagem por Milão, encontrou o famoso bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, e ali ele começa o seu caminho pelo catolicismo, se converte, é batizado e segue o seu caminho eclesiástico até se tornar bispo de Hipona. Mas em meio a esse caminho, Santo Agostinho faz da sua experiência uma tábua de reflexão. Para Santo Agostinho, a coisa mais complexa era identificar a origem do mal. Por que as pessoas fazem coisas erradas? Por que elas praticam o mal? Se Deus é onipotente e é onipresente, as pessoas praticam o mal porque Deus quer que elas pratiquem o mal? Isso é compatível? A onipresença e a onipotência, Deus tudo quer, logo Deus quer que nós pequemos? Esse tipo de investigação fez com que Santo Agostinho se utilizasse da filosofia de Platão, pela qual ele teve acesso por meio de um filósofo neoplatônico chamado Plotino, e faz estudos e reflexões bastante aprofundadas sobre essas questões, dentre inúmeras outras que Santo Agostinho explorou, e acaba nos entregando obras magistrais, não só A Cidade de Deus e Confissões, mas Livre-Arbítrio, Magister, que é uma conversa com seu filho Adeodato, e dessa forma, identificando questões específicas, não só na filosofia, e associando essas dúvidas ou esses questionamentos filosóficos com a comprovação que ele consegue apresentar da existência de Deus, Santo Agostinho se coloca como não só um dos grandes doutores da Igreja, mas um santo por aclamação, um homem que acabou encontrando a santidade ao longo do seu processo intelectual. Portanto, Santo Agostinho é um grande exemplo de como as pessoas conseguem alcançar a santidade por meio do estudo. Santo Agostinho é absolutamente encantador, toda a sua vida e o seu processo de conversão, e, óbvio, o conteúdo do que ele nos legou, não só como filósofo, mas como um dos maiores teólogos da história da humanidade. Santo Agostinho, esse é um nome para ficar na história e na memória.